vamos falar de um assunto que muitas vezes fica nos bastidores, sabe? Uma crise silenciosa, mas que tem consequências muito reais, bem no coração da nossa administração pública, a saúde mental de quem trabalha para servir a sociedade. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, a Organização Mundial da Saúde estima que quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo convivem com algum transtorno mental. É um número gigantesco. É uma questão de saúde global que realmente não escolhe endereço nem profissão. Agora, trazendo aqui para o Brasil, o impacto é muito direto e, sinceramente, alarmante. Os transtornos mentais, hoje, já são a segunda maior causa de afastamento de servidores públicos federais. Isso mostra que o problema não é só uma estatística, sabe? Ele tem um custo real, tanto para o Estado quanto, claro, para as pessoas. Ok, mas por que essa crise parece ser tão forte justamente no serviço público? Bom, os servidores enfrentam uma combinação bem única de pressões. É sobrecarga de trabalho, uma cobrança constante da população e, muitas vezes, tudo isso com falta de recursos e estruturas bem precárias. É uma receita complicada. E se a gente olhar para um lugar como a imensa região amazônica, aí o cenário fica ainda mais delicado. Para os servidores que estão lá na linha de frente, as pressões normais do serviço público ganham uma nova dimensão, amplificadas por um contexto totalmente diferente. E aqui a gente vê em detalhes o porquê. Pensa só, o isolamento geográfico, a carência de profissionais especializados para dar suporte, as demandas sociais que são super intensas. Tudo isso, somado a um apoio institucional que muitas vezes é limitado, cria um ambiente perfeito para o adoecimento silencioso e, claro, para a perda de talentos que são valiosíssimos para a região. E o ponto fundamental aqui é que esse problema vai muito além de uma questão interna, de RH. Não fazer nada, ou seja, a inação, tem um custo altíssimo que acaba se espalhando como um efeito dominó por toda a sociedade. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já reconhece o burnout como uma síndrome ocupacional. E por que isso é tão importante? Porque coloca o esgotamento não como uma falha da pessoa, mas como resultado de um ambiente de trabalho que precisa de atenção, de cuidado. É um fenômeno sério, com impactos bem concretos. E as consequências diretas são bem claras, né? Quando o bem-estar do servidor é deixado de lado, o que acontece? O absentismo aumenta, isso gera mais custos para o Estado e, lá na ponta, a qualidade dos serviços que chegam para a população cai. É um ciclo em que, no fim das contas, todo mundo sai perdendo. Mas, olha, a boa notícia é que dá para mudar esse cenário. E tem um caso de sucesso lá na Amazônia que mostra exatamente como uma instituição conseguiu, literalmente, virar o jogo de uma forma impressionante. O palco dessa história era um ambiente de altíssima pressão. O Tribunal de Justiça do Amazonas, o TJAM. Eles estavam enfrentando índices bem altos de afastamento de juízes e servidores por causa de estresse e depressão. Era uma crise instalada mesmo. E o resultado que eles alcançaram é notável. Em só 3 anos, o programa que eles implementaram conseguiu uma redução de 22% nos afastamentos por motivos de saúde mental. É um número realmente impressionante, que prova que uma ação focada traz resultado sim. E como é que eles fizeram isso? A estratégia foi bem direta e muito eficaz. Primeiro, criaram uma estrutura permanente para cuidar do assunto. Depois ofereceram apoio prático, com psicólogos e ferramentas de autocuidado. E o ponto crucial, trabalharam na prevenção, com campanhas internas. Parece simples, mas foi transformador. E o mais legal é que o sucesso do TJAM não é um caso isolado. A gente vê esses mesmos princípios sendo aplicados e até ampliados em várias outras iniciativas super inovadoras agora no estado do Pará. O que mais chama a atenção aqui é a variedade das abordagens. Tem desde atendimento online para agentes de segurança até workshops presenciais para o pessoal do sistema socioeducativo. Isso mostra que não existe uma solução única, sabe? As saídas precisam ser pensadas para as necessidades de cada setor. E tudo isso nos leva à conclusão estratégica desta nossa análise. Investir em pessoas não é um custo, gente, é um imperativo. Cuidar de quem cuida do Estado é, na verdade, a base para um serviço público que funcione bem de verdade. E é muito importante entender que essas ações locais têm um significado global. Elas se conectam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com a pauta da COP30, que vai acontecer em Belém. Afinal, falar de sustentabilidade é também falar de sustentabilidade humana. E essa citação do professor Renan Abreu resume tudo perfeitamente. A filosofia por trás disso é que a qualidade do serviço público começa com o cuidado com o servidor. É a base de uma boa governança, simples assim.
E para quem ainda precisa de um argumento mais prático, tem o econômico, que é bem forte. A OMS calcula que para cada dólar investido em tratamento para a saúde mental, há um retorno de 4 dólares em produtividade e saúde. Ou seja, cuidar das pessoas é também uma decisão financeiramente muito inteligente. E a gente encerra com essa provocação. Embora a saúde mental seja, por lei, um direito fundamental de todo mundo, na prática, muitas vezes, ela ainda é tratada como se fosse um privilégio. O grande desafio agora é universalizar esse cuidado, transformando ele numa política de Estado que seja acessível a todos. Fica aí a reflexão.